Agora, início do mês, nós tivemos a Semana da Gestão Escolar e no Dicas de Leitura de hoje, nós vamos conversar com o professor, pesquisador, doutor, que faz parte da Rede Municipal de Educação e que quem tem contribuído muito com seus escritos para a nossa formação, para que a leitura de professores, pais, possam ser ampliadas com relação ao olhar da infância e que traz também algumas novidades. Altino, seja muito bem-vindo, que presente poder ter esse momento aqui contigo, conversando e conhecendo um pouco mais da tua trajetória. Então, muito bom estar aqui com vocês, né, nesse Dicas de Leituras, também venho acompanhando já, vendo que já recebesse várias, né, pessoas, né, escritores e também literários, né, eu não sou da literatura, eu tenho uma entrada de longa data, né? Já sou um professor aí veterano na rede de Florianópolis, finalzinho de carreira já, né? Mas sempre me constituí como pesquisador e professor de educação infantil e nas minhas pesquisas eu sempre procurei publicar, né? Acho que foi um professor que desde o começo da carreira eu já inventava moda vendo as editoras, até mesmo quando ainda não se tinha, né? Hoje é muito mais tranquilo publicar um livro, a gente sabe, né? Como que se configurou hoje as publicações, mas há 25 anos atrás, né? Publicar um livro levava muito tempo, né? E também era uma busca também por uma editora, né? Então, o meu primeiro livro foi publicado em 2005, que é o Criança Pede Respeito. Eu tenho um carinho imenso por essa metáfora, né, que também tem o seu nascedouro na minha dissertação de mestrado, que foi aqui da UFSC, né? Altino, então, nessa trajetória tua profissional, né, que veio trazendo a escrita, pensando as infâncias, e a partir também das pesquisas, né, do mestrado, eu lembro que nós tivemos lançamento de livros teus, no nosso Congresso de Educação Básica, porque tu és uma pessoa muito atuante nos nossos eventos também. E aí eu queria que falasse um pouquinho sobre eles, porque me chama a atenção essa questão do além da 4, né? Além da folha 4. Então explica um pouquinho pra gente, pensando nas infâncias. Então, o convite do COEB eu achei muito interessante do município ter, né? Eu não lembro qual foi o COEB, mas foram 2 COEBs que nós tivemos, 2 últimos, né? Convidando autores da própria rede, que tem livros, ou mesmo florianopolitano, né? Eu acho que não tinha só da rede de Florianópolis, tinha autores de Florianópolis, né? Da localidade, né? Da cidade que estava acontecendo o congresso, né? De educação básica. E aí, eu recebi o convite na gestão da professora Fabrícia, achei muito interessante a iniciativa até tinha o setor, né, de biblioteca ligado a essa organização. Quando eu recebi o e-mail também, me prontifiquei imediatamente a participar, porque naquele período eu já estava acho que na 3ª edição do livro, além da folha 4, que este livro ele é resultado então da minha tese de doutoramento de 2012, e eu não tinha apresentado ainda na rede. Então o COEB meio que abre alas, né, para a gente lançar o livro. Então eu lancei o Além da Folha 4, talvez ali para mim eu acho que foi um divisor de água, porque foi a primeira vez que eu trouxe para a rede, a qual me constituí profissional, né? Tantos anos de trabalho, mostrando a tese, né, em forma já de livro, né? O livro ele é lançado em 2000 e o COEB, se eu não me engano, foi 2002, se eu não estou, ou 2003, se eu não estou enganado. E aí com outros pares também, outros colegas, né, que inclusive já estiveram aqui no Dica de Leitura, apresentando os seus livros, né, de literatura. Então eu fiz um pós-doutorado em 2015 e depois eu fiz um segundo pós-doutorado em 2018, porque eu queria um aprofundamento maior na composição de uma metáfora que para mim, né, custou muito aprofundamentos e estudos também, porque eu estava criando uma proposição pedagógica, né? As experiências das crianças não cabem numa folha 4. Essa era a tese, essa foi a tese que eu persegui da escrita dos minúcias da vida cotidiana. Altino, algo que toca muito no meu coração quando eu faço leituras, né, dos teus escritos e às vezes até nas redes sociais, é a forma como tu trabalhas com as palavras. Como tu amplias o repertório, como tu brincas com significados, com as metáforas. E eu gostaria que a gente falasse um pouco, então, desse movimento na tua vida,
Como se constitui o Altino Leitor para que o Altino Leitor traga para os seus escritos e no seu cotidiano como professor, como formador, esse diferencial no repertório? Eu considero assim de extrema importância essa tua pergunta, porque geralmente as pessoas quando encontram, assim, como eu tenho muitos escritos, né? Mas escrever é para ti é algo natural, né? Escrever é porque tu se constituiu uma pessoa que escreve muito. Ao contrário, eu sempre coloco para minhas orientandas, né? A dificuldade de escrever que me levou a ser um escritor. Essa ideia de querer fazer mestrado e doutorado, eu tinha em mente que eu tinha que escrever, né? Então, lógico que aí a partir do momento que eu decidi a não só fazer uma pós-graduação, a ser, né, um pós-graduado em nível de mestrado ou doutorado, pós-doutorado, mas sim consolidar ideias, estabelecer escritos e que esses escritos pudessem contribuir no campo, né, no caso no campo da infância. E uma das coisas que que mais contribuiu para que eu fosse desenvolver a minha escrita, já que eu não tive uma infância de uma criança leitora, eu não tinha livros em casa, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta, e aí uma forma que me constituiu a ser, né, alguém que escreve, né, e depois eu até agora até estou escrevendo bem menos, mas eu tive uma fase que eu escrevia muito, né, a ideia de querer, né, fazer pesquisa, né, de querer ser um professor que vai para além da docência, para além de estar ali exercendo a sua docência. E por isso que eu junto muito, isso eu acho que eu fiz a minha vida inteira, que foi esse encontro da docência e a pesquisa. Lógico, se a gente for aqui citar o Paulo Freire, não há docência, não há um professor, né? Não existe professorar sem ser um pesquisador. Mas eu digo pesquisa com metodologia, pesquisa de cunho que possa se transformar em escritos mesmo, em possibilidades de pensamento, criação de pensamento, aí pensamentos pedagógicos, né? E aí essa convivência com a base, que são os nossos pares, né, os professores, fazia com que eu também pensasse qual era a escrita que chegaria a esses professores. Que tipo de texto os professores querem? Textos que fazem com que eles deem um sacode no próprio trabalho, no próprio cotidiano vivido por eles. Então, talvez esse foi o caminho que me levou para a poesia. E falando em poesia, eu queria que tu falasse um pouco agora de um salto, de um diferencial, né? Uma escrita publicada através de um poema que para a infância, com professores, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu fico bem feliz de poder também falar dessa... Eu digo que é uma situação inusitada, assim, né? Que é do Poesia e Arte, né? Eu tenho um respeito tremendo por essas mulheres. É um grupo de mulheres nordestinas, cearense, e que elas têm muitos livros publicados, né? A Rosalina tem vários livros publicados, a Socorro também, e outras mulheres também que escrevem aqui, né? E aí a gente se aproximou por causa da banca de uma delas, né? Fez doutorado e eu fui banca. E aí elas assim, professor, a gente está querendo organizar o Abril Literário, né? Que era um evento lá no Ceará e a gente queria que o senhor fizesse a abertura do Abril Literário. Aí eu estudei um pouco sobre poesia, literatura e fiz a abertura. Quando eu fiz a abertura, a Rosalina foi aquela paixão de imediato, assim, a gente não se conhecia, né? Começou a se aproximar e as redes sociais favorecem muito isso, né? E aí a Rosalina, professora Altina, a gente gostaria que essa sua fala se transformasse, porque era Viver em Poesia, o nome da fala, se transformasse em algo que pudesse ser o prefácio do nosso livro. E ela lançou esse convite. E aí eu me desafiei. Aí eu escrevi o prefácio Viver em Poesia, né? O prefácio está aqui, ó. Poesiar com as infâncias, né? Viver em Poesia. E aí quando eu escrevo o prefácio e envio para elas me desafiam pela uma segunda vez, um segundo desafio. Professora Altina, a gente queria um poema seu. Mas poema? Mas como que eu vou escrever um poema? Eu nunca escrevi um poema. Não foi fácil, né? Eu sei que foi vários rabiscos, assim, iniciando, tentando
E aí não dava certo e eu desisti, aí eu agradeci, não, vamos ficar só com o prefácio mesmo, né? E aí eu lembro que eu fui para um evento em Porto Alegre. E aí o evento eu cheguei às 6 da manhã na rodoviária. Fui de ônibus aí, e eu só podia entrar no hotel às 10 da manhã. Aí a Rosalina assim, ó, professor Altino, a gente ainda, né, espera o seu poema, o livro, já estava o livro, e esse livro é muito lindo, ele é todo em aquarela, ele é um livro robusto, né, eu tinha ali um tempo, né, eu vou sentar e vou escrever um poema. E aí eu escrevi o poema, e até posso ler o poema aqui pra gente. Aí diz assim, ó, perceber na criança a criança. Somos crianças, sabemos falar, queremos tempo para experienciar. Dar-nos atenção, de longe ou de perto, que não te assuste nosso jeito inquieto. Quer nos conhecer? Escute-nos então. Falamos com a boca, com o corpo e o coração. A infância tem vez? Tem sim, senhor. Lambuzar, misturar, recruzar, fazer e desfazer, movimentar a movimentação do viver. A criança tem direito? Tem, sim, senhor. Vida que pede alegria, cuidado que pede zelo, brincar que pede magia. E a criança pode brincar? Pode, sim, senhor. Brincar com qualquer brinquedo, inventar e recriar, explorar o mundo inteiro, sem medo de se espantar. E o que pede a criança? Ser mais criança todo dia, viver com intensidade, sem perder a alegria. Então, assim, é um poema que eu trago aqui, Manuel de Barros, que eu trago aqui o João Guimarães Rosa, que é o meu grande, né? Eu digo assim, o encontro com o João Guimarães Rosa é um divisor de águas da minha vida. Esse aqui, ó, movimentar a movimentação do viver. É uma frase que não é minha, é uma frase do João Guimarães Rosa, né? E essa ideia também é de pensar, né, esse lugar da criança, né? Esse lugar da criança não só na poesia, mas esse lugar da criança na vida de quando se é criança. Acho que o poema retrata um pouco isso. Então eu sei que eu sentei, escrevi, mandei para a Rosalina, e ela disse, pronto, professor, o teu poema nasceu. Agora tu tem um poema para dizer que é teu. Que delícia te ouvir lendo esse poema, Altino. Eu sinceramente espero que tu aceite outros desafios, que continue escrevendo mais poemas, escrevendo também, não somente para os docentes, mas a tua escrita é tão preciosa que ela pode ser para todas as idades. Então que tu também, sei lá, se arrisque um pouco na literatura, comece a ter agora com mais tempo, né, outros caminhos. Do nosso lado nós vamos continuar aqui acompanhando, que na nossa rede tenhamos vários leitores, né, porque a tua escrita é muito especial. E aí também fica a dica para as pessoas que estão nos assistindo hoje para acompanhar. Tu tens um clube de leitura, né, professores criancistas. Isso. Então que as pessoas possam acompanhar e então leiam mais sobre Altino José Martins Filho. Nosso professor, escritor, pesquisador, faz parte da Rede Municipal de Educação e é aqui da nossa terra. Muito obrigada.